Igreja só existe uma, e ela foi fundada por Jesus Cristo. Olha o que Jesus fala para Pedro no livro de Mateus, no capítulo 16 e o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode ver que esse texto, quando se fala da igreja, está no modo singular. Então a igreja só existe uma. Pode sim existir várias denominações: Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Adventista. A bandeira da igreja não importa. O que importa é quem é o Senhor da igreja. O Senhor da igreja tem que ser Cristo Jesus, e a igreja tem que estar baseada na sua palavra. Infelizmente, hoje em dia, é muito comum encontrar igrejas divididas. Dentro da própria igreja há divisão, tem igrejas que não falam com outra igreja, porque acham que está certo e outra está errada. E a pergunta é, o que Jesus Cristo tem a ver com isso? Isso já acontece há muito tempo, e eu sinto dizer que nós não amadurecemos o suficiente para entender que a igreja tem que estar unida para entrar no céu, unida, porque no céu não há divisão. Se nós que pregamos o amor de Cristo não estamos unidos, como que as pessoas vão crer naquilo que nós pregamos? Olha o que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, a igreja dos dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 13, que diz assim: Fiel é Deus, pelo qual foi chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer, ou um mesmo propósito. Porque a respeito de vós, irmãos meus, foi-me comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós, brigas, discussões, fofoca. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Paulo, quando nota a divisão da igreja, ele pergunta: está Cristo dividido? Quer dizer, Jesus Cristo está concordando com isso? É certo ter grupelhos dentro de igreja? É certo a igreja estar dividida? Um irmão não fala com o outro? Uma igreja não fala com a outra? Jesus chamou a igreja para ser unida. Nós temos que nos unir. E enquanto a igreja não estiver unida, nós não vamos conseguir combater o pecado. Porque a Bíblia diz que tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Como que nós vamos ligar alguma coisa na terra se nós não estamos unidos? Como que nós vamos pregar Cristo se nós, dentro de nós mesmos, dentro das nossas denominações, nós estamos divididos? Começar por fofoca, começar por dizer coisas que não convém que um cristão fale, um leve trás terrível, fala de um, fala do outro fala do outro, aí leva e cria confusões absurdas. Pessoas que confiam segredos nos seus líderes e algumas pessoas da igreja, e essas pessoas contam abertamente para toda a igreja. E por muitos mais maus exemplos, as pessoas estão deixando de seguir a Cristo. E você pode pensar assim: a pessoa saiu da igreja porque ela não tinha convicção de quem era Cristo de verdade. Ei, para pensar, leia um pouco mais a Bíblia. Todas as vezes que Jesus perguntou quem era ele, quem respondeu foi Pedro. Em Lucas 9, versículo 18, quando Jesus pergunta o que a multidão dizia quem ele era, eles responderam: uns dizem que é Messias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é até um profeta que ressuscitou. Aí Jesus fala assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz assim: nós cremos que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Da outra vez que Jesus estava pregando e estava dando um sermão muito forte, que as pessoas não estavam conseguindo suportar aquilo, e foi saindo um a um, até ficar Jesus e os 12 discípulos. Em João, no capítulo 6, na altura do versículo 67, Jesus faz uma pergunta: e vocês? Não querem ir também junto com eles, não? Pedro toma a palavra de novo e fala assim: Senhor, para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna, e nós sabemos e bem conhecemos que Tu és o Filho do Deus vivo. Uma pergunta: quem é que se desviou quando Jesus morreu? Quem foi que negou Jesus?
Pedro, então sim, a nossa desunião, a nossa falta de compromisso com nossos irmãos afasta sim muitas pessoas da igreja. E um dia, quem é que vai prestar conta a essas pessoas? Sou eu, é você e todos aqueles que acham que pode levar uma vida de qualquer jeito. Essa questão de desunião, de discussão, de dissensão, de briga entre irmãos é tão sério que em Provérbios, no capítulo 6, no versículo 16, diz assim: há 6 coisas que o Senhor detesta, e a 7ª a sua alma abomina. E você vai ver a lista lá: a soberba, pessoas que mentem, pessoas que se apressam para correr para o mal, pessoas que maquinam pensamentos ruins, testemunha falsa. E a 7ª coisa, sabe o que é? Contenda entre irmãos. Deus abomina as pessoas que produz contenda entre irmãos. Então, meu irmão, pare de fazer fofoca dos outros, pare de falar mal dos outros. Se você não tem nada para falar, cala essa tua boca. Ninguém está pedindo para você falar nada. Se você não tem uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra de Cristo, fica quieto. Deus odeia isso. O que acaba com a igreja é a fofoca. O que acaba com a igreja é o disse-me-disse. Aonde há fofoca, aonde há disse-me-disse, não há manifestação de Deus. Então pare com isso. Fale de Jesus. Fale das coisas de Deus. Vamos unir as igrejas dos nossos bairros, procurar promover uma união. Vamos fazer com que as pessoas olhem para a igreja e vejam aquilo um lugar como esperança, que ali sim haja o poder de Deus. Amém? Fique com essa palavra e que Deus abençoe muito você, a sua igreja. Fique com Deus.